Muito bem-vindo a você, querido amigo aí da audiência aqui do Folha de Piracicaba. Nosso muito obrigado sempre por você se conectar conosco aqui nessa parceria super bacana do Folha de Piracicaba e a XMT Brasil, apoio especial e patrocínio da Zaiwan.com.br, Zaiwan Cosméticos, também em todo o Brasil. Todo o nosso material está disponível para você em nossas mídias sociais e também no YouTube. Hoje vamos bater um papo, conversar um pouco, falar com o professor J. Duarte, ele que é uma pessoa incrível do meio de comunicação aqui do interior paulista, lembrando também que tem uma carreira sólida há mais de 30 anos junto com os nossos amigos do rádio, da TV, do jornal, de agora também com os meios digitais. Bem-vindo, professor Jota. Muito obrigado, Carlão. Um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz quando você me convidou, porque é sempre uma oportunidade que eu também tenho de treinar. Fundamental, de estar sempre fazendo para melhorar cada vez mais. Gente, olha, a voz do homem, o timbre, a qualidade. Você vai ter aqui hoje dicas. Você tem medo de falar em público? Como é que é? Você vai fazer uma palestra, vai conversar na escola do seu filho, às vezes tem que estar numa empresa, fazer uma explanação do produto, do assunto que você já conhece, e daí dá aquele frio na barriga, a mão fica gelada, os pezinhos não saem do lugar. Professor, falar em público para 1, 2, 5 pessoas... Para muitas pessoas é um desafio, é horripilante, não consegue nem dormir. Sim, a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Tem problemas com isso. Mas eu falo que isso acontece com todo mundo. Nós nascemos tímidos. Nós somos tímidos por natureza. O que vai determinar se você vai ser uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida, no primeiro momento é a relação da família. É o convívio familiar no primeiro momento. Então, existe até uma linha dos geneticistas que eles dizem que nós herdamos a parte genética também. Olha. Então, se você tem pais que são tímidos, a tendência é que o filho seja tímido também. Ou um dos dois sendo tímido, é provável que o filho ou a filha também sejam tímidos. Então, há uma parte aí da genética. Depois, obviamente, é o meio em que você vive. Então é natural que nós, no primeiro momento, sintamos medo, sintamos a timidez nos atrapalhe. E com o tempo você vai aperfeiçoando isso, vai treinando. E é fundamental que você perceba que você é uma pessoa tímida, porque se você não perceber, não existe mudança. Eu até digo sempre no curso de oratória que aquilo que nós não percebemos não existe para nós. Então, se você não percebe em você uma timidez e, como tal, não se aceita como tímido, não há possibilidade de você desenvolver, de você sair dessa situação. Então, o primeiro passo é sempre a percepção. Agora, todos devem ficar tranquilos porque é natural. A timidez, o medo de falar em público, no primeiro momento, isso é muito natural. Olha só que dica, então, para você que está assistindo o nosso programa. O primeiro que você deve fazer, o primeiro passo é se autoconhecer. Sim, o autoconhecimento, isso é a primeira coisa que você tem que fazer. E eu digo que nós só mudamos, Carlão, quando nós nos sentimos incomodados com a situação. Verdade. Então, se aquela timidez te incomoda, te atrapalha, você sente que te atrapalha, esse é um momento importante. Ter essa percepção de que aquilo não é o que você quer para você é o primeiro passo para a mudança. A partir daí, você vai se preocupar mais com isso, você vai começar a buscar ajuda para mudar esse status de coisas, né? Porque a timidez é uma coisa tão chata, tão desagradável, né? Porque tira das pessoas a oportunidade delas se expressarem, de evoluírem, de serem promovidas dentro da empresa. Então, a comunicação ela é fundamental para qualquer pessoa que deseja crescer na vida em todos os âmbitos. Gente, a palavra é tão poderosa que você pode mudar a vida da pessoa com um discurso. Às vezes a pessoa te ouve, pega um insight ali e pode mudar de vida, né? Isso já aconteceu inúmeras vezes, eu sou prova disso.
que teve uma época na minha vida que eu achava que eu não conseguiria ter eu gostava, eu amava o mundo do rádio. Ouvia a rádio, olhava para aquele aparelho e falava, gente, que poder, que coisa bonita, que legal você tocar uma música que emociona, Exato. Colocar uma frase, um pensamento. Quantas vezes, professor, já ligou o microfone, ligou o rádio, pegou um texto, interpretou, terminou o programa e as pessoas ligando, pedindo aquela gravação, pedindo o texto. Isso acontece com muita frequência. Agora, a gente vai percebendo com tudo isso que nós somos a comunicação. Nós somos a nossa voz. Eu digo que nós somos a voz. O homem, a mulher, exatamente a voz. Porque você pode colocar uma estampa bonita, você pode colocar uma roupa bonita, fazer maquiagem, utilizar filtros nas redes sociais para ficar mais bonito, mais atraente. Esse filtro hoje... Pois é. O filtro dá até para enganar a imagem, mas a voz... Mas quando você começa a falar é que você vai revelar a sua essência. Então a voz é tudo. Quando eu falo a voz, eu estou me referindo à comunicação de uma forma geral. Quando nós falamos de oratória, a gente não pode esquecer que todos nós somos oradores por natureza. Sim. A criança é. Imagina que uma criança recém-nascida, né, que ao sentir fome, ela chora. Sim. Ela está se comunicando. Está se comunicando. E ela tem uma comunicação muito eficiente, porque ela é atendida. Normalmente, quando chora, a mãe vai ao socorro da criança, ou vai alimentá-la, ou se ela estiver alimentada, vai perceber que talvez ela esteja sentindo uma dor, vai resolver, vai sanar o problema daquela criança. Portanto, dependendo do choro, a mãe sabe. Sim. Se é fome, se... Então você vê que nós já fomos muito eficientes na nossa comunicação. Então, por isso que nós precisamos perceber que existe em cada um de nós um poder incrível, que é a nossa comunicação, mas uma comunicação efetiva. Por que a criança ela consegue ter atendido os aclamos dela? Sim. Porque ela toca no coração. Ela vai direto ao coração da mãe. E assim todos nós deveríamos ser também. Quando falamos, deveríamos tocar o coração das pessoas. Que importante. Agora, é óbvio que, infelizmente, nós crescemos, nós nos tornamos adultos sem essa percepção. Porque desde a infância, nós não somos estimulados a falar. Na minha época de criança, os pais eram extremamente castradores. Criança não podia falar nada. O que a criança teria a dizer não tinha nenhuma importância. Então, você vai fazendo com que essa criança se torne um adulto sem condição de se expressar oralmente, porque ela tem medo até, porque ela foi tolhida tantas vezes que ela vai crescer com isso. Aquele pai que fica, sai para lá, menino, não fala isso. Manda calar a boca. Nossa. Nas escolas, as crianças não podiam falar, né? A professora exigia silêncio total. E como é que é feita a avaliação da sua comunicação dentro da escola? Na aula de língua portuguesa, como é que você é avaliado? De acordo com o que você escreve. Então, a professora vai observar se você não cometeu erros de concordância, erros gramaticais. É isso que ela vai verificar. Verdade, como você escreveu. Verdade. Mas como você fala, não há preocupação em nenhuma escola. Então, por isso que nós nos tornamos adultos inseguros. Porque dá a impressão que o que você tem a dizer não importa a ninguém, não interessa a ninguém. E aí você não se educa para isso, porque tem muito a ver com a percepção auditiva. Você que faz locução, você sabe disso? Sim. Você grava um texto, você escuta o texto. Não, achou que não ficou bom, grava de novo, escuta de novo. Você vai se familiarizando e desenvolvendo a percepção auditiva, o que a maioria das pessoas não faz. 99,9% não conhece a própria voz, porque nunca se preocupou com isso. Então, aí a pessoa tem medo, tem vergonha de exibir a voz. É muito comum as pessoas falarem que voz horrível ao escutarem a própria voz, né? Ou seja, a pessoa não está familiarizada, ela não se educou para isso. Porque a nossa maior ferramenta, a mais poderosa, é a nossa voz, é aquilo que nós falamos. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse cuidado. Por isso que hoje cresce tanto o número de cursos de oratória, as pessoas procuram tanto por isso, porque elas sentem hoje essa carência, essa necessidade, e aí vão buscar ajuda. Isso que o professor falou é muito importante, gente. Conhecer a própria voz. Normalmente, o microfone
ele não é teu inimigo, Exato. ele é teu aliado. Agora, normalmente as pessoas que trabalham com a voz, elas têm essa sensibilidade maior. Quando você vai para um estúdio de gravação, você vai estar com um fone de ouvido, você tem um domínio maior sobre o controle da sua voz, sobre as suas inflexões. Isso tudo a gente aprende, né, em locução. Mas no curso de oratória, por exemplo, o aluno ele vai aprender a utilizar o microfone e, como você disse, ele vai entender que isso é uma ferramenta que ajuda, que amplia a tua voz para que todos possam te ouvir perfeitamente, né? O orador ele tem que ter essa preocupação. Como é que chega a minha mensagem? Se ela chega de forma confortável para as pessoas ou se há necessidade de que as pessoas se sacrifiquem para compreender a mensagem. Então, tudo isso são observações que todos nós temos que fazer. A pessoa identificou, viu que ela precisa melhorar a questão da comunicação, na questão de começar a se apresentar, arrumar um novo trabalho, ela tem que dar uma palestra, tem que gerenciar uma equipe de vendas, que é o que normalmente é o estalo que a pessoa fala, nossa, como que eu vou falar para uma diretoria, como que ela identifica que ela precisa começar a procurar ajuda? Bom, antes de entrar nesse assunto, vamos concluir o lance do medo, né, da infância, para a gente poder entrar nessa parte. Então, veja, ter medo é natural. Infelizmente, na época de criança, nós não temos estímulos. Até os proeminentes psicólogos do mundo, eles dizem que a personalidade de uma pessoa é formada até os 6 anos de vida. Então, a maneira com a qual você é educado, que você é tratado na sua infância, vai determinar se você será uma pessoa mais comunicativa, mais retraída, uma pessoa insegura, uma pessoa tímida. Isso vai determinar até os 6 anos de vida. Por isso que nós, adultos, temos que tomar muito cuidado nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos netos. Você não deve tolir a pessoa quando ela tenta se expressar, deve ouvi-la com respeito. Inclusive, a criança não deve ser infantilizada. Apesar de ser uma criança, tem muitos adultos que tratam a criança como se elas fossem débeis mentais, né? Não se deve fazer isso, porque a criança, na inocência dela, ela acredita que está se comunicando de forma correta. Eu me lembro de um episódio, eu morava em Guarulhos. Adulto fica com o ninini. Exato, Eu me lembro que nós estávamos em casa, eu era muito pequeno, devia ter talvez 4 anos, 5 anos, e aí as minhas tias que estavam, eram um final de ano, achava bonito falar errado. Então, eu gostava de comer uma determinada comida crua, né? Crua, sem cozir. E elas brincavam comigo, pedia para eu repetir a palavra, e eu não falava crua, porque não tinha dicção, então eu falava um nome feio, na verdade. Sim. E elas se divertiam com aquilo, achavam graça naquilo. Isso não é legal, porque a criança se sente ali, ela está achando que está falando de forma correta. E quando os adultos caçoam dela, ironizam, isso também vai travando a criança. A gente não percebe isso, são detalhes pequenos, aparentemente pequenos, mas que vão construindo a personalidade do indivíduo. Depois você vai para a escola. Na escola, a professora pede para o aluno ficar quieto. A professora não presta atenção na forma com a qual o aluno fala, a criança fala. Então, ninguém leva isso a sério. Como é que você vai ser um adulto com essa consciência? Que vai se comunicar bem? Então, tudo isso vai levando a pessoa a sentir medo da avaliação negativa, medo dessa exposição, porque quando você está falando, você tem que se expor. E como nós não tínhamos o hábito de falar em público, nós não aprendemos a construir a nossa fala. Existe uma construção lógica daquilo. É como contar histórias, né? Se eu perguntasse para você, onde é que você nasceu e como é que você veio parar aqui? Você vai ter que contar uma história, não vai? Exato. É uma história lógica. Você vai ter que voltar no tempo e revelar onde é que você nasceu, como é que você chegou aqui. Você vai ter que contar todo esse trâmite, todo esse percurso que você teve que fazer. Então, aí se constrói uma história de forma lógica. Para falar em público, também nós precisamos construir a nossa fala de forma lógica. É o que a gente aprende no curso de oratória. A escolha do tema, o objetivo daquilo que você pretende falar, a sua posição defendida, que é uma coisa extraordinária, né? O quanto você conhece do assunto, o quanto você é apaixonado por aquele assunto, isso é que vai determinar a sua facilidade
ou a sua dificuldade para se comunicar. E as pessoas não têm consciência disso. Então, olha a dica que o professor está dando aqui para você. Conheça o assunto o qual você vai falar. Olha, no curso de oratória, eu normalmente pergunto ao aluno, me diz aí o nome de alguém que você admira como um palestrante, como um orador. E você nota que cada um traz lá um nome, né? Nomes mais conhecidos, nomes que estão na mídia. E aí você pergunta para o aluno, essa pessoa que você citou fala sobre o quê? Aí ela vai perceber que aquela pessoa tem um assunto específico. A pessoa está especializada naquilo. É por isso que ela fala com facilidade. Agora, nós que não estamos especializados em assunto nenhum, não temos o hábito de falar em público, nunca construímos a nossa história, nosso storytelling, como é que eu posso ter facilidade para falar? Eu vou encontrar alguma dificuldade. Essa dificuldade me põe medo. E o medo gera um estado físico horrível, porque o medo, quando você sente medo, você dá um comando ao seu cérebro, que você está com medo. O que é que o cérebro faz? Ele vai te preparar para você fugir ou para você lutar. Nesse momento, acontece uma carga de adrenalina na nossa circulação sanguínea. Sim. A circulação sanguínea com a carga de adrenalina tende a fechar os vasos sanguíneos, provocar o que nós chamamos de vasoconstrição. Pensa menos. Vasoconstrição vai exigir o ar mais rápido, porque vasoconstrição acontece para aumentar a pressão sanguínea. Então, há um aumento da pressão para injetar mais sangue para a musculatura, já que você está numa situação de perigo, que é isso que o cérebro identifica, te coloca numa situação fisiológica extremamente desconfortante. Aí a respiração fica ofegante, você começa a suar frio, começa a tremer. Essa sensação, ela deixa a pessoa apavorada. Então a tendência é você fugir desses momentos, porque você já sabe de antemão que vai passar por aquela situação bastante desconfortante. Então a tendência é fugir. Por isso que você tem que se preparar, aprender a organizar a sua fala, estudar sobre temas específicos, não querer falar sobre tudo, ninguém tem condição de falar sobre qualquer assunto. Você tem que se especializar sobre determinados assuntos e aí tem que praticar, apesar de sentir medo. Nos primeiros momentos você vai sentir, mas você tem que entender que o enfrentamento e a repetição. Me senti mal, mas eu tenho um controle maior porque eu sei exatamente do que eu vou falar, eu organizei a minha fala, então eu encaro, eu enfrento. Na segunda tentativa, vou sentir mal de novo, mas vou enfrentar, e assim vai. Vai diminuindo o mal-estar. Aquela tensão vai diminuindo e você começa a se sentir mais à vontade, ficar mais à vontade. Mas é fundamental o que você falou, se conhecer, ter o autoconhecimento, conhecer o seu material vocal. Eu, por exemplo, detesto falar em lugares barulhentos. Detesto. Então eu evito falar em lugares barulhentos, porque eu sei que aquilo não é confortável para mim. Por exemplo, eu quero, quando estou falando em público, eu preciso de um retorno, eu preciso de uma caixa de som virada para mim, para que eu possa escutar a minha voz e ter o controle sobre ela. Então são detalhes que você vai observando e você não deve desrespeitar a si mesmo. Se você necessita disso, isso tem que estar presente no momento que você vai falar. Exato. Então, todos esses detalhes é que vão fazer a diferença, que vão te deixando cada vez mais à vontade. A qualidade vocal, por exemplo, o professor ele tem um timbre de voz mais grave, médio grave e grave. Isso influencia, claro, na hora que vai falar. Como ele já disse, o retorno é importante. Quem tem a voz grave precisa do retorno para poder identificar a sua voz, para poder ver se está falando com a cor, a nuance, né, correta, está passando a mensagem correta. E quando a pessoa tem aquela voz que é ao contrário, ele identifica que a voz dele é aguda, estridente, às vezes dá aquela falseada, às vezes desafina até em falar. Tem gente que tem esse problema, que ela desafina. Mas tudo está no controle, na verdade tudo está na percepção auditiva. Você se conhecendo, você vai controlando isso. Mas o primeiro passo sempre é percepção. Se eu não percebo que tem um problema na minha fala, não tem como resolvê-lo.
Então, a primeira coisa é ter essa autocrítica, essa capacidade de se autoanalisar para poder corrigir esses defeitos todos. Agora, para corrigir defeitos, é preciso compreendê-los, entendê-los, percebê-los, né? Se eu não tenho essa capacidade de percebê-los, não tenho como corrigir. É o caso do sotaque. Sim. O piracicabano, em geral, ele é identificado em qualquer lugar que ele estiver. Começou a falar, logo se percebe que ele é do interior, né? Ele tem um sotaque peculiar. Agora, se isso o incomoda, ele pode corrigir. Tudo vai pelo controle, pela percepção. Mas o maior problema hoje não é nem o sotaque. O problema hoje é a gramática. As pessoas falam muito errado, não valorizam isso, e isso faz com que você perca a sua autoridade quando você traz erros gramaticais. Isso é horrível. Então, tudo passa necessariamente pela percepção. Uma complicação para quem vai dar uma palestra, para quem vai apresentar um plano diretor, colocar uma ideia numa empresa, ou até mesmo falar com os funcionários, é o que vai falar. Tem gente que quer escrever o texto, e daí vai ficar lendo aquele texto. Como que faz para se libertar do texto? Na verdade, não tem problema que você leia. Se você prestar atenção hoje, os discursos dos políticos em geral são lidos. Recentemente, o próprio Lula fez a leitura de um texto aí relativo ao Dia das Mães. Você via claramente que ele estava no teleprompter. O teleprompter é um texto que passa na frente da câmera, e aí a pessoa olha em direção da câmera, dá a impressão de que ela está falando de improviso, mas não está, tem um texto que está passando por ele. Você percebe pelos olhares. Então não está errado você fazer discursos lidos também, não tem nenhum problema. A questão é não dar a conotação de leitura. Então aí entra a interpretação. Isso. É por isso que você deve ler o texto diversas vezes para se familiarizar, para conhecer o texto, para que você possa dar uma entonação não de leitura, como se você estivesse falando de forma natural. Mas isso é técnica também, não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, o ideal seria você falar sem ler. Agora, como é que eu posso fazer isso se eu não tenho essa habilidade? Aí são pontos que a gente anota no papel para não sair fora do raciocínio, e você vai pontuando e vai falando de forma aparentemente espontânea. Normalmente, gente, isso é só uma questão de tempo, é aprendizado. São técnicas que vão desenvolvendo isso? Sim, bom, tudo, mais uma vez... Pode ser desenvolvido? Sim, claro. Qualquer pessoa pode melhorar a sua comunicação, desde que ela se sinta incomodada com o que ela vem fazendo. Se a pessoa não se incomoda, não há o que fazer com ela. Se a pessoa não se percebe como uma deficiência da sua comunicação, não há o que fazer com ela. Então, o primeiro passo é você perceber, se incomodou com aquilo, não é? Toda mudança começa por aí. Eu até escrevi um livro chamado Acima da Média, em que eu falo sobre isso. Toda mudança acontece a partir de uma frustração, de um descontentamento de sua parte. Falar, isso aqui não está legal, não gosto disso, não quero que isso aconteça mais. Então, é nesse momento que você começa a mudar. Então, se você acha que o que você fala e como você fala não tem nenhuma importância, não há o que fazer com você. Agora, a partir do momento em que você percebe que precisa melhorar a sua comunicação, aí sim. Percebeu, existe uma série de formas de você melhorar isso. Leitura, buscar cursos de comunicação, de oratória, prestar atenção em quem faz bem, que você aprende também pela observação. Sim, sim. Observando também você aprende bastante. Então é por aí. Aí é que a minha mudança começou aí. Quando eu me incomodava, a timidez me atrapalhava, aquilo me deixava muito frustrado, muito triste. E aí eu fui buscar ajuda, fui procurar ouvir pessoas que falavam bem, prestar bem atenção nas pessoas. Comecei a ler, a leitura ela é fundamental também, para que você tenha conteúdo. Quando você lê, você faz a prospecção de vocabulário, ou seja, você passa a ter contato com mais palavras. Quanto mais você lê, mais domínio você tem sobre as palavras, porque elas passam a fazer parte de você. Então, com isso, você vai ter maior facilidade para expressar qualquer
pensamento para apresentar um produto, para fazer uma reunião, para fazer uma palestra e assim por diante. Muito bem, estamos batendo papo hoje aqui com o professor J. Duarte, orador, comunicador, entrevistador, repórter, apresentador, jornalista, gente, escritor e professor. Tem planos aí para o futuro muito sólidos também. Sim, é isso? Sim. Não sei se posso falar, mas eu fui convidado pelo deputado Paulo Mansur para entrar na política. Então, hoje eu sou pré-candidato a vereador em Piracicaba. Uhum. Na verdade, sempre tive vontade de ser um político na cidade, porque eu acredito que posso contribuir com a cidade. Né? Com certeza. E agora estamos aí enfrentando essa oportunidade que me apareceu. Estou, nesse primeiro momento, como pré-candidato, ainda não se pode falar muita coisa, né? Mas, enfim, essa é um projeto, né, que pode acontecer ou não, tudo vai depender, evidentemente. Mas eu continuo sempre falando da comunicação, isso é uma coisa pela qual eu tenho paixão. Já são 10 anos que eu venho ministrando o curso de oratória, mas no rádio e na TV eu estou há 43 anos. Uau! Comecei em 1979. E como eu me tornei um locutor propagandista, eu tinha que vender, falando nas emissoras de rádio, isso eu fiz no Brasil inteiro. Então você acaba tendo que desenvolver também argumentação. Por isso que para o meu curso eu trouxe aulas de argumentação e do apelo emocional, que vai tornar a sua comunicação ainda mais eloquente, mais convincente, mais persuasiva. Isso é muito importante. Gente, uma carreira brilhante com o professor J. Duarte. O assunto é grande, falar para as pessoas é um desafio para muitas e muitas pessoas, desde o normal, né, na igreja, no convívio da família, nas empresas principalmente, sempre se procura as pessoas que conseguem falar com mais tranquilidade, ter a explanação do assunto com mais facilidade. E isso pode se tornar um ponto, além de positivo, um ponto de ganhos maiores para você. Olha que interessante, né? O meu livro chama-se Acima da Média. Sim. Exatamente porque algumas pessoas estão acima da média. Você, por exemplo, o Carlos Henrique, você faz um trabalho que não é comum. Não são todas as pessoas que fazem o que você faz. Então isso já te coloca em destaque. Uhum. Para fazer o que você faz, com o seu empenho, com a sua dedicação, que eu sei que você está nessa área há muitos anos. Eu me lembro de você fazendo propaganda volante, isso tem muito tempo, muitos anos. Então eu vejo que você se dedica a isso. Em algum momento você tomou essa decisão e partiu para a área da comunicação. E a repetição disso, esses anos todos, é que vai melhorando, você vai aperfeiçoando cada vez mais. Isso te põe em destaque. Então você é uma pessoa acima da média. Não necessariamente em todos os quesitos, né, como ninguém é, em todos os setores da vida. Mas existem alguns setores em que nós somos acima da média. Eu, por exemplo, não sei jogar futebol. Então, eu sou péssimo jogador de futebol. Mas se deixar, vamos narrar um jogo aqui, vai que vai. Mas veja, então eu tenho compreensão de que eu não sou acima da média em termos de jogar futebol, que tem a ver com a chamada inteligência sinestésica corporal. Eu sou ruim para isso, tenho consciência disso. Então eu vou buscar aquilo em que eu tenho maior facilidade, maior habilidade para desenvolver aquilo. Todos nós somos assim. Então você pode ser alguém acima da média em determinados quesitos. A comunicação pode te fazer uma pessoa acima da média, que é quando você ganha destaque em qualquer lugar que você vá. Sempre alguém, sabendo que você é um comunicador, te passa a palavra. Nesse momento você fala com desenvoltura, com desembaraço, com facilidade. Isso já te põe em destaque. Então, não é difícil você ser alguém acima da média. É preciso querer. Todo dia é um aprendizado, todo dia é uma evolução e nós trouxemos aqui o professor Jota para dar aquele start. Quem sabe você está acanhado, está preocupado, às vezes você deixa de ser promovido porque não consegue falar em público, não consegue passar melhor o seu conteúdo. Você sabe que você tem um conteúdo,
tem o conhecimento, e às vezes aquela pessoa que não tem o conhecimento igual você tem, não tem a bagagem que você tem, é promovido e você não, Exato, porque ela sabe vender melhor o peixe. É exatamente isso que você falou, saber vender o peixe. Então a oratória serve para isso, para você entender que existem técnicas, existem formas de falar, existem apelos que você deve fazer. E você deve ser uma pessoa conveniente e ter um discurso conveniente. Eu sempre digo isso. Você não vai falar para você, você vai falar para os outros. Portanto, você tem que falar algo que agrade os outros. Sim. Para isso acontecer, você tem que saber quais são as conveniências do outro, para atender às conveniências da outra pessoa. Então, por isso que você, para ser um bom comunicador, um bom orador, quando eu falo oradores, estou me referindo a comunicadores, todos nós somos. Para você ser uma pessoa mais eficiente quando está falando, é necessário atender às expectativas e às conveniências dos outros, e não de si mesmo. Se você pensar só em você, você não vai passar de um egoísta. E um egoísta não agrada ninguém. Vai falar para o espelho. Vai falar para o espelho. Então você tem que ter essa preocupação. Ser alguém conveniente. O que é ser alguém conveniente? É aquela pessoa que está sempre pronta a ajudar, a agregar alguma coisa na vida dos outros. Então, quando as pessoas se aproximam de você, o que é que você tem a oferecer? Não estou aqui falando de dinheiro, não. Estou falando de conhecimento. Agregar alguma coisa boa na vida das pessoas. Então, seja uma pessoa conveniente e tenha um discurso conveniente. Não queira contrariar as pessoas, que aí você vai criar inimigos. Então, fala sempre aquilo que é importante para o outro. Quando você vai fazer uma palestra, para você ter sucesso na palestra, é necessário que a palestra seja importante para quem vai te assistir. Então, sempre essa preocupação de ter um discurso conveniente e ser uma pessoa conveniente. Agora, o resto é o tempo, é a observação, é você estar insatisfeito com a sua situação. Se você acha que não se comunica bem, se isso te incomoda, isso é o primeiro passo para qualquer mudança em todos os setores da vida. Não é só na questão da comunicação, em tudo que você faz. E aquilo te deixa insatisfeito, procure fazer aquilo que te agrada também, pelo qual você tem paixão. É só assim que você vai adquirir autoridade e uma transformação mais positiva. Então, o primeiro passo é isso. Me incomoda? Como é que eu posso melhorar? Leitura. Isso é uma coisa indispensável. Eu faço mesmo apologia à cultura do conhecimento. Eu digo, leitura é fundamental. Quem lê faz a prospecção de vocabulário. O que é prospecção de vocabulário? É conhecer mais palavras, sinônimos das palavras, o significado delas. Quanto mais conhecimento você tem do vocábulo, maior facilidade você tem para se expressar. E isso só se faz por meio da leitura. E o Brasil, infelizmente, o brasileiro lê menos de um livro por ano. Imagina, o brasileiro leva um ano inteiro e não lê um livro. Não lendo, você não consegue fazer a prospecção do vocabulário. Vai faltar palavras para você se expressar. Então, isso é uma dica importante que eu deixo para todo mundo. Leitura é fundamental. Depois, aprenda observando. Nós temos condição de entender quem faz bem e quem não faz bem. Isso é inato na vida em todo mundo. Você consegue saber o que é uma figura bonita, o que é uma figura feia, o que é alguém que faz bem, alguém que não faz bem. Nós temos essa capacidade de perceber. Então você sabe quem faz bem, quem fala bem. Fixa nessa pessoa, procura aprender com ela, observa como é que ela faz, os gestos dela, como é que ela fala. E nós temos vários modelos aí, inúmeros modelos hoje, pela internet você consegue pesquisar, e vai aprendendo pela observação. Isso é uma coisa importante, aprenda pela observação. E treina em casa, né? Pensa em temas que são relevantes também. Quando eu falo de você ser alguém conveniente, ou ter um discurso conveniente, é você ter assuntos que sejam relevantes. O que é importante para as pessoas hoje? Então, pensa nesses temas, procura se especializar, vai na internet, pesquisa, faz a compilação do tema, faz anotações, escreve, e com isso você vai se especializando naquele tema. E aí vai ter maior facilidade para falar. Quanto ao medo, quanto à insegurança, à timidez, isso, como eu já disse, isso é natural, é só com o enfrentamento que a gente vai superar. Mas é óbvio, né? Não adianta nada de enfrentamento sem uma preparação. Sim. Por isso que o curso de oratória é importante.
porque ele vai te ensinar a construir a tua fala, com a escolha do tema, com o objetivo definido, alimentando a sua posição defendida, ou seja, conhecendo cada vez mais sobre aquele assunto. Depois nós temos que chamar a atenção das pessoas, que é o que no curso nós chamamos de tópico frasal, né? Sim. É uma manchete, como é que eu posso despertar o interesse? Eu devo anichar, claro, existem públicos que se interessam mais por aquele assunto, então eu preciso entender isso. Ninguém fala para todo mundo, a gente fala para um público de interesse, que é o nosso nicho de interesse. Então, estabelecer um tópico frasal, uma chamada, uma manchete que pode interessar a esse público, aí depois é o desenvolvimento, que é a ampliação do tópico frasal por meio das premissas. O que são as premissas? São justificativas, são argumentos que justificam a sua alegação inicial. Então é trazer aquilo, comprovações. Por que eu estou dizendo que isso aqui tem que ser feito dessa forma? Eu tenho que justificar. E aí entram as premissas. Assim eu vou aprendendo a construir as minhas falas. Falando com a minha neta, eu posso ter um discurso bem organizado. Falando com a minha esposa, a mesma coisa. Falando com os meus irmãos, falando com os meus subordinados. Eu posso construir sempre a minha fala de tal forma que seja lógica, para que o meu interlocutor possa me compreender. Então, isso a gente aprende prestando atenção e, obviamente, né, fazendo um curso também de oratória, que é muito importante. Muito bem, está aí hoje um tema muito importante para você destravar esse comunicador, essa pessoa incrível que há dentro de você. Procure entender, conversar, ouvir, ler todas essas dicas que o professor Jota trouxe aqui. Vou deixar aí para você as mídias sociais do professor J. Duarte, agradecendo a você sempre pela companhia e sempre pela audiência. Professor, perdão, as suas mídias sociais, pode deixar disponível. Olha, eu tenho um Instagram que é @duarte.j, J é J-O-T-A, duarte.j. J mesmo. Exato. Isso no Instagram. No Facebook é J. Duarte. Eu tenho um canal no YouTube chamado Falante Influente. Ó, que bacana. Então, nesse canal você vai encontrar muitas dicas também de oratória, de comunicação de uma forma geral. Inclusive o antes e o depois de alguns dos meus alunos, né? Como é que o aluno chegou no curso, como é que ele saiu, para você perceber as mudanças que ocorrem. E só para não sei se estamos indo para o encerramento, mas só para encerrar, eu quero mais uma vez ratificar o seguinte: sentir medo é natural. Você só vence isso se preparando e enfrentando. A preparação é estudar sobre o tema que você pretende falar. Ninguém fala sobre qualquer coisa, é necessário que você conheça o tema. Com isso você terá mais segurança. A exemplo de quem não sabe dançar. Quem não sabe dançar, imagina você dentro de um salão de baile, todos os casais dançando de forma correta, dentro do ritmo da música, e você não sabe dançar. A tendência é que você não dance. Aí você decide entrar numa escola de dança, vai aprender a dançar. Depois que você aprendeu, você fica mais à vontade. Sim. Inclusive a timidez, aquela insegurança desaparece quando você aprende. Comunicação é a mesma coisa. Nós temos que aprender a ter comunicação. E nós somos vítimas disso. Quando você assiste à televisão, os comerciais na televisão, eles são construídos de tal forma que levam você ao convencimento. Essa é a tendência. Sim. Mas você compra tudo que você vê na televisão? Não. Mas uma grande parte das pessoas compram. Porque é assim, ninguém agrada gregos e troianos. Já começa por aí. Então, algumas pessoas serão sensibilizadas pela sua comunicação, outras não. Tenha consciência disso, não queira agradar a todo mundo, mas se prepara, organiza e treina. A exemplo da academia. Eu quero ficar musculoso. Qual é o passo? Entrar numa academia. Você entrou na academia e você começa a treinar. Aí você começa a perceber as primeiras mudanças. Isso te deixa mais motivado ainda. Começa a perceber os bíceps crescendo. Isso vai te animando. E você acaba se dedicando àquilo, acaba se colocando, se predispondo a fazer aquelas atividades, porque você quer aquele resultado e está vendo o resultado. Comunicação é a mesma coisa. Eu digo para você,
Se para ganhar massa muscular é necessário entrar numa academia e levantar peso, etc., para você melhorar a comunicação, é aqui que você tem que fazer evoluir. Exato. A sua cabeça. Isso você só consegue buscando conhecimento, informação por meio da leitura e vai fazendo aos poucos. Nos primeiros momentos ainda terá as dificuldades, mas com o tempo, com a repetição, com as tentativas, você vai... Até eu ouvi dia desses uma expressão interessante, né, de um dançarino. Sim. Ele dizendo lá para uma aluna, né, que estava dizendo, olha, nós treinamos. Ele falou assim, olha, muda a expressão. Para de dizer que você está treinando e diga que você está repetindo. É a repetição daquilo que vai dando mais habilidade, mais segurança, mais facilidade. Isso é uma coisa fundamental. E eduque o seu ouvido. Ouça a sua voz, grave a sua voz, escuta a sua voz. Presta atenção no seu vocabulário. Veja se você não está cometendo erros gramaticais, porque isso tira a sua autoridade. Essas são as dicas iniciais. E, se você quiser, nós temos um curso de oratória nas minhas mídias sociais. Você tem lá toda a informação sobre os próximos cursos de oratória. Muito bem, tá aí muita informação aqui para você no Folha de Piracicaba, junto em parceria com a XMT Brasil, agradecendo a Zaiwan sempre pelo apoio e agradecendo novamente ao professor J. Duarte. Muito obrigado pela visita, professor. Eu que agradeço, Carlos, agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado. Para mim é sempre uma oportunidade que eu não posso dispensar jamais, porque isso também me ajuda a desenvolver, a crescer. Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição de todas as pessoas nas minhas mídias sociais. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima.